conosco para avaliar esses 2 dias de Lula no poder, o cientista político, CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão. Murilo, seja bem-vindo, obrigado por conversar conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Felipe. Feliz ano novo para você, para a sua equipe e para todos que estão nos assistindo. Igualmente para você e toda a equipe da Arco aí. Murilo, alguma surpresa no que a gente ouviu de Lula ontem, tanto no Congresso quanto no parlatório? Olha, sim, ocorreram algumas surpresas. Eu não esperava, por exemplo, nenhuma surpresa no campo social. Tínhamos certeza que o discurso teria uma forte ênfase no social, e ele demonstrou isso, e falando da sua preocupação. Houve uma certa surpresa, sim, porque não se esperava que ele tomasse assim uma posição tão forte contra, por exemplo, o teto de gastos, que ele disse que era uma estupidez. E também quando ele fala contra as privatizações e acena com a possibilidade de revisão da reforma trabalhista. Então, são temas que, de alguma maneira, surpreenderam, porque não se esperava que o presidente se engajasse em um detalhe de política econômica neste momento, no momento de posse, e até mesmo sem saber da real possibilidade de avançar com tais temas no Congresso Nacional, já que este Congresso, que hoje que irá tomar posse, tem uma configuração parecida com o Congresso que aprovou as medidas mencionadas pelo presidente. Felipe. A aprovação da PEC, né, da transição, tem outros nomes, tem diferentes nomes, depende de quem a gente conversa, vamos usar a PEC da transição, não garante a Lula tranquilidade a partir de 1º de fevereiro, na tua opinião? Muda muito o Congresso e a gente pode ter dificuldades para o governo? Olha, em princípio, a base que o Lula conseguiu montar, está montando, inclusive com a presença de ministros no governo, ele, de uma certa forma, reconstrói o presidencialismo de coalizão, figura criada, né, pelo cientista político, brilhante cientista político Sérgio Abranches. No entanto, não há garantia de que irá funcionar 100% todo o tempo. Não irá, porque o Congresso mudou muito em relação ao que era no governo Dilma II, por exemplo, e mesmo com relação ao próprio Jair Bolsonaro. Durante o período de Jair Bolsonaro, o Congresso ganhou maior autonomia, e essa autonomia, ainda que tenha sido restringida com a inconstitucionalidade do orçamento secreto, ela continua em outras áreas. Isso vai exigir do presidente uma negociação muito intensa. Ele tem, sem dúvida, uma maioria de proteção, uma maioria para governar com tranquilidade, sem ser sabotado pela oposição, sem ter grandes problemas no Congresso Nacional. No entanto, isso não significa que algumas pautas polêmicas, como, por exemplo, revogar o teto de gastos, que é uma emenda constitucional, ocorra de forma tranquila. Ele terá que combinar o jogo que ainda não foi jogado. Felipe. Perfeito. Murilo, seguinte, dos vários clientes que vocês têm na Arco, muitos são estrangeiros, né? Como é que os investidores estrangeiros, Nova York, a bolsa esteve fechada hoje, isso tira um pouco, né, do que a gente já poderia ter de resposta no exterior, principalmente para aquelas empresas cotadas lá em Nova York, mas como é que os investidores estrangeiros avaliaram aí os discursos de Lula e de Haddad, que hoje a gente já pôde ouvir o novo ministro, né, ao tomar posse? Bom, se nós olharmos a trajetória desde a eleição de Lula, houve um otimismo por parte do investidor estrangeiro maior até por parte do investidor brasileiro. Esse otimismo continua, porque sim, muitos acreditam que a eleição de Lula significa uma melhor política ambiental, a salvação da democracia, que isso era uma preocupação que existia no mundo exterior em relação ao Brasil. Agora, o fato é que a inconsistência do discurso econômico traz incerteza, e essa incerteza será observada no comportamento do mercado nos próximos dias e nas próximas semanas. O certo é que internamente caiu mal, tanto é que a Bolsa cai fortemente, os juros futuros disparam e há também certa pequena volatilidade cambial. Então, esse comportamento desconfiado do investidor brasileiro também chegará ao investidor estrangeiro. Isso é um ponto que nós devemos observar nos próximos dias. Felipe.
Vamos ficar de olho amanhã, portanto, em Nova York, principalmente nas europeias e asiáticas, que vão também, né, serem assim, influenciadas pela Bolsa de Nova York. Essa reação negativa, Murilo, de hoje, é muito mais em função da expectativa deles, assim, ou dos investidores brasileiros, realmente? Olha, Felipe, o que aconteceu é que com a eleição do Lula e com a sequência de discursos econômicos com sinais trocados, se criou uma certa desconfiança em relação à política econômica. E essa desconfiança se traduz tanto no comportamento do mercado, onde houve uma redução, uma queda dramática do valor das empresas listadas em bolsa, quanto também do aumento da taxa de juros futuro, a expectativa é que os juros continuem altos, mas o mais preocupante foi o declínio brutal no CAPEX, no investimento em empresas. As empresas pararam de investir nos últimos 30, 45 dias, esperando saber o que vai acontecer com a política econômica. O discurso do presidente, ele aponta a retomada com estímulo ao consumo, como ele fez nos seus primeiros mandatos, e com sucesso. Então, certos setores veem a política econômica com otimismo. Por exemplo, ele aponta a retomada do Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, nunca parou, mas que será dinamizado com a sua presença na presidência. Enfim, esses setores ficam mais otimistas, mas os demais estão em compasso de espera, principalmente pelo aumento do custo financeiro do investimento. E, sem ter uma certeza de qual é a direção da política econômica, se cria um ambiente de incerteza, e isso o investidor não gosta, o empreendedor não gosta, e tem efeito na renda, nas divisas, nos impostos, nos salários. É importante observar isso também, Felipe. Só fazer aqui uma tradução, e me corrija se eu estiver errado, tá? Porque como está muito acostumado a conversar com investidor estrangeiro, falou CAPEX aqui, e eu não sei se todos os nossos assinantes, né, conseguem fazer ali a relação. O CAPEX são os investimentos, as despesas de capitais, né, os investimentos em bens de capitais pelas empresas. Investimento é isso que, dando uma traduzida, né, no que está falando, para que a gente fique todo mundo na mesma página. É isso, né? Exatamente. E quando a gente olha o CAPEX, a gente está olhando o futuro da economia, porque se eu hoje compro um torno mecânico ou compro um trator, eu estou olhando para uma atividade econômica futura. Então, eu estou causando um impacto ao comprar um bem que eu vou usar para produzir riqueza, para produzir trabalho. Enfim, e se eu paro de comprar hoje esse bem, porque eu não tenho certeza da política econômica, o efeito é um desaquecimento. Então, o que acontece? As expectativas para o crescimento do PIB no final do ano eram de cerca de 1%. O PIB cresceria 1%. Já existe gente que acha que vai ser menos de 1%. Então, é muito ruim um país como o Brasil crescer menos de 1%, porque hoje há um quadro de incerteza. Esse quadro de incerteza freia o ímpeto do investidor, freia o ímpeto do empreendedor, que pode gerar renda, receita, empregos, divisas e impostos. Felipe? Tá, e aí essa repercussão negativa no mercado, como é que ela vai bater na política? Como é que ela vai bater lá no Congresso, né? É um Congresso de um mês apenas, né? Mas é claro que quem vai assumir, aqueles que estão prontos para assumir em 1º de fevereiro, já estão olhando tudo o que está acontecendo. Olha, eu digo que isso aí tem um efeito basicamente do Uber na chuva, né? Quando você vai pegar um Uber e está chovendo, o preço aumenta. Né? Quando a economia não funciona bem, o mundo político cobra mais caro para dar apoio ao governo, né? Exige mais em troca do apoio. Por quê? Porque ele sabe que se desgasta perante a população em apoiar um governo eventualmente impopular. Então, se o clima de incerteza prosseguir e afetar a avaliação do governo, sem dúvida isso terá uma repercussão política. Por outro lado, os empresários, a bancada do agronegócio, a própria Faria Lima, têm contatos com o mundo político e expressa preocupação, expressa a incerteza e diz, olha, não está funcionando assim, isso não é bom. E ao existir esse quadro de desconfiança, de incerteza, que bate no mundo político, isso afeta a negociação política do governo
com o Congresso em torno das suas agendas. Então, obviamente, vamos imaginar, a contrário senso, se hoje tivéssemos um quadro de euforia na Bolsa brasileira, com a posse do presidente Lula, com a Bolsa crescendo 4%, 5%, as empresas estatais, ao invés de perderem valor, tivessem aumentando o valor, se a Petrobras tivesse subido 7%, ao invés de perder 7% de valor, qual era o efeito político disso? Era o Congresso olhar e dizer, veja, a sociedade empreendedora, os investidores, o mundo empresarial confia no governo, confia, aposta que o governo vai dar certo economicamente. Então, esse seria o efeito. Vamos dar apoio a esse governo, porque esse governo está imbuído de boas intenções que encontram no mundo econômico brasileiro. Agora, quando não ocorre isso, é evidente que o mundo político faz uma reflexão. E olha, se nós compararmos com o governo Dilma, foi justamente o fracasso na economia que a enfraqueceu de forma decisiva. Se ela tivesse ido bem na economia, duvido que ela tivesse sofrido o impeachment. Ela teria força política para se manter no cargo e prosseguir o seu governo. Então, é muito importante administrar as expectativas. E o que me parece é que o novo governo, não está sabendo direito administrar essas expectativas. Felipe. E aí tem uma situação, Murilo, ainda em cima do discurso de Lula, muito mais do que do Haddad, né? Mas as assinaturas ainda ontem de decretos mostrando ali que o governo, que já tinha, no caso do governo Bolsonaro, avançado muito em privatizações de alguns itens, como Correios, EBC, e até mandado estudar a privatização de Petrobras, a gente pode esquecer isso. Nessas medidas, qual é o impacto que vão ter no mercado? Olha, o mercado não tinha expectativa que ocorresse a privatização da Petrobras com a eleição do Lula, e tampouco dessas empresas EBC e de Correios. Agora, o que preocupa não é basicamente tirar essas 3 empresas da lista de privatização, mas é de olhar o processo como um processo econômico ruim. Ora, o Correios, que estava sendo preparado para a privatização, teve lucro, né? O que é extraordinário, né? A empresa de Correios, que tradicionalmente nunca deu lucro, ter dado lucro. Então, eu não vejo, vamos dizer, um problema maior dizer que não vai privatizar a Petrobras, porque as expectativas em relação a isso não eram muito grandes. O que causou, por exemplo, o efeito nas ações da Petrobras é o temor da intervenção política na gestão da Petrobras, isso sim. Então, esse é o problema. O problema é qual é o tipo de gestão e de relacionamento que o governo terá com as suas empresas estatais, em especial, especialmente a Petrobras e o Banco do Brasil. Não a própria privatização. E também o que importa hoje no cenário de investimento, Felipe, é o programa de concessões que começou no governo Dilma, que ganhou tração no governo Temer e no governo Bolsonaro e que coloca aí mais de 800 bilhões de reais de investimentos no futuro próximo. E este investimento, essa área de concessões está bem cuidada pelo novo governo. O novo governo sabe que é importante manter isso, porque o fluxo de investimentos é muito bom e trará empregos, divisas, impostos e rendas e salários. Então, esse é o ponto mais importante. Nesse sentido, ficou um pouquinho, vamos dizer, a ser explicada essa mudança na questão da lei de saneamento, que deixa de ser um tema da Agência Nacional de Águas. Mas se acredita que as concessões vão prosseguir porque o próprio país e o governo entendem que são necessárias ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. Estourado, mas eu tenho que te perguntar. Teto de gastos, que Lula tratou daquela forma ontem no discurso dele, e reforma trabalhista, que também vem em modificação. Super rápido, por favor, para encerrar. Eu acho que o teto de gastos, a declaração do presidente, ela talvez pesou a mão, foi assim meio de palanque, ele ainda estava no palanque, né? E ele teria que ter combinado, tá ok, vamos mudar, mas vamos mudar com calma, porque isso de ter uma âncora fiscal é muito importante para a segurança do Brasil. Tanto é que hoje Haddad e Padilha fazem discursos, menções à responsabilidade fiscal, tentam reparar um pouco
o mal-estar que causou essa declaração ontem. Reforma trabalhista, ele apontou que quer uma renegociação tripartite, governo, sindicatos e trabalhadores, governo, trabalhadores e empresários, mas também, volto a dizer, é um tema que é uma emenda constitucional e que demandará um nível de consenso muito alto. Então, ambos os temas, teto de gastos e reforma trabalhista, dependem de negociações políticas que vão ocorrer pela frente aí, Felipe. Murilo, obrigado a você, uma excelente noite e até a próxima. Muito obrigado, Felipe.